Olá! Quero mostrar aqui para vocês que vocês estão vendo aqui uma panela de pressão sobre uma roda de carro. Aqui eu estou cozinhando meu feijão, uma panela de pressão com álcool. Dentre várias experiências que eu fiz, inclusive que eu já vi na internet, a melhor forma de cozinhar sem usar gás. Aliás, no meu caso aqui eu uso gás para dar a pressão inicial. Ou seja, né, poderíamos dizer, dar o pontapé inicial. Então, eu coloco lá no fogão para dar pressão. Quando está com a pressão, e aí eu uso álcool para acabar de cozinhar. Como vocês devem estar conseguindo ouvir o barulho, né, da pressão, tá um sonzinho baixo, né, da pressão, porque como o álcool, eu acabei de acender agora o fogo do álcool, então ele ainda está um pouco alto, próximo da panela, então ele não tem tanta pressão, não tem tanta ainda muito calor para aumentar a pressão. Porém, na medida que ele vai baixando, que ele vai queimando, ele vai baixando, diminuindo na vasilha de alumínio que eu uso, e aí a pressão vai aumentando, porque o fogo vai baixando da altura do fogo para a panela, então com isso acaba esquentando mais. Porém, como eu falei, já fiz várias experiências, eu já vi alguém falando de usar fogo para cozinhar comida sem usar gás, com papelão molhado com óleo de cozinha já usado, né? Fiz a experiência, não aprovei. E a experiência também da parafina, resto de velas, desmanchar, né? Derreter, esquentar pedaços de velas para ficar líquida e misturar com serragem. Pega fogo também, porém eu não gostei, não aprovei. Além do mais, a fumaça é muito maior. Aliás, o álcool aqui, ó, nem fumaça tem. E dentre essas duas experiências que eu já falei, que eu não gostei, não aprovei, assim, e além do mais, ainda tem que ficar por perto, né? Para olhar se já cozinhou, né, a comida. E com álcool não, com álcool eu fiz aqui, são várias tentativas. Lembrando que não é assim da primeira vez que você vai conseguir conciliar tanto a altura, onde vai ficar a panela, o tamanho da vasilha para você colocar o álcool. Não precisa ser uma vasilha grande. Eu uso aqui uma vasilha de alumínio pequena, tipo aquelas tigelinhas de comer sobremesa, mas de alumínio. Coloco o álcool dentro e debaixo da roda, eu uso algo, né? No caso aqui eu estou usando uma panela pequena, né, virada de boca para baixo, para poder estar usando a vasilha com álcool em cima dessa panela para poder dar a altura, porque a duração do fogo vai depender da quantidade do álcool, do formato da vasilha. Não precisa ser uma vasilha com um diâmetro grande, né? Com um diâmetro pequeno, né? Essa tigelinha de alumínio, podemos dizer assim, ela é de diâmetro pequeno.
e um pouco funda. Então tem todo esse segredo, né? Não precisa ser uma vasilha grande, assim, para ficar o álcool espalhado, porque não vai dar tempo de cozinhar e vai gastar muito mais álcool. Então tem toda uma... no meu caso aqui eu fiz várias tentativas para poder acertar o ponto. Aí depende da quantidade de água, depende do que você vai cozinhar. No caso aqui, usando a panela de pressão. Então, a melhor forma, dentre todas as outras experiências que eu já fiz, sem usar gás de cozinha, foi e está sendo o álcool. O álcool, como eu falei, depois que eu fiz várias tentativas, várias experiências, até acertar o ponto, então, usando a mesma quantidade de água para cozinhar, tanto seja o feijão, seja o arroz. No meu caso, eu uso arroz integral, então ele demora mais para cozinhar. Então, os dois, tanto o feijão quanto o arroz, eu consigo cozinhar nesse mesmo tempo que gasta para cozinhar o feijão, usando essa quantidade de álcool. Não é muito álcool, gasto pouco. Ainda tem outra vantagem, como eu já descobri a quantidade certa, a altura, tudo isso, o diâmetro da vasilha, e essa roda de carro, essa aqui, roda de ferro, que é usada em carro, né? Onde coloca o pneu. Então, é uma altura boa e também protege do vento. Dependendo da quantidade do vento, o fogo continua aceso sem que o vento atrapalhe. E também na chuva, porque esse sistema aqui de fogo usando álcool tem que ser fora de casa. Numa área, por exemplo, eu estou aqui usando a área de serviço onde eu moro. E dependendo da quantidade da chuva, se for uma chuva fina também não atrapalha, porque não vai cair água no álcool e o álcool vai continuar aceso. Então, a maior vantagem, além da economia, porque nesse caso eu estarei economizando gás, porém a maior vantagem de todas elas é que eu posso deixar aqui. Eu dou a pressão inicial, eu dou no fogão, né? Eu coloco lá no fogo do fogão para dar a pressão inicial. Depois que pegou pressão, eu coloco aqui, usando o fogo do álcool, e eu posso sair para a rua resolver as coisas sem nenhuma preocupação. Por quê? Porque eu já fiz a experiência, várias tentativas até para acertar, até chegar o ponto certo. Então eu posso sair tranquilo, deixar aqui a panela, né, com feijão ou arroz integral cozinhando e sair para a rua sem preocupação de voltar para apagar o fogo, olhar se a comida está cozida. Não preciso ter essa preocupação. Tudo no ponto certo. Quando o álcool apaga, né? Perdão, quando o álcool acaba, o fogo apaga e a comida vai estar cozida. Então fica aí a dica, só que eu quero alertar, não dá para fazer essa experiência que eu faço. Aliás, esse uso de cozinhar com álcool é mais para quem mora só. Quem mora com mais pessoas, é muito perigoso, eu aconselho não fazer. Principalmente onde tem crianças e adolescentes. Por mais que a mãe e o pai explica, criança você não pode confiar, né? Nem às vezes até nem adolescente você não pode confiar, porque você explica, a pessoa esquece, nunca passou por um problema de incidente, né? De queimaduras, essas coisas, e às vezes esquece, né? Aliás, como não tem experiência, acaba às vezes acontecendo
um problema grave com a pessoa, né? Perigoso até morte, né? Então eu não aconselho, se para quem não mora só, isso aqui é uma experiência ótima para quem mora só, porque aí você pode sair tranquilamente, né? Deixar a comida cozinhando e sair para resolver as coisas na rua, ok? Fica aí a dica, mas eu reforço, se você mora com mais pessoas, é melhor que não faça dessa maneira, ok? Abraços, Deus te abençoe.